já é um assunto um pouco mais complicado, né? E então assim tem que estar bem afiado aí para listas, né? Os tipos diferentes de lista, aplicações e etc. Porque depois, né? Muito conceito aí de listas é utilizado também em árvores, né? Então tem que ficar bem claro, né, essa parte aí para poder entrar nesse outro assunto, né? Deixa eu compartilhar minha tela. Tá enxergando aí minha tela? Então, pelo menos aqui sim, professor. Beleza. Ó, gente, então a gente está onde? Ó? A gente está hoje é dia 18, né? A gente está aqui, ó, nessa semana 10, tá? O que que aconteceu? Na semana passada a gente teve aí esse recesso, dia 11, né? Que foi véspera aí do Dia das Crianças. Depois a gente teve mais um outro recesso da Semana da Computação, que foi aqui. Aí, mais para frente, né, a gente vai ter aqui, ó, no dia 1 do 11, né, que vai ser véspera aí de finados. Depois aqui no dia 15 de novembro, né, que é feriado também. Então, assim, tá... Por isso que eu falei, né, essas lives aqui, elas estão sendo um pouco prejudicadas por conta destes feriados. Ah, uma coisa que eu posso fazer é a gente pode marcar, né, um outro horário, né, ou até mesmo manter, né, quando for recesso, assim, né, se vocês quiserem, precisarem de alguma aula extra, alguma explicação extra aí, também é só me falar, né, a gente combina, tá? Fora isso, tem as lives, né, dos monitores, né, e também dos pais, né, que acho que tá ajudando também, né? Mas então hoje que é dia 18, então aqui teoricamente, né, a gente teria hoje, né, a live sobre outras listas, que é a parte ali de listas generalizadas, listas circulares, listas duplamente cadeadas, né? Não, duplamente cadeada acho que estava aqui em variação de lista, né? Estava nesse assunto aqui de cima, ó. Mas a gente tem todo esse conteúdo, né, que é importante, né, ficar claro, né, então listas, primeiro, né, simplesmente encadeada, lista duplamente encadeada, lista circular, aí, né, já com esse assunto dessa semana, que é listas generalizadas, tá? Ah, aí, né, dentro dessa parte de outras listas, tem as listas, por exemplo, lá com sentinela, né, entre outras coisas também que... exatamente, né, e aí tem um banco de memória, né, Gabriel, que eu já falei, né, quer dizer, estaria aqui nessa semana 8, ó, e aí também era para ter tido a live, né, sobre banco de memória aqui, né, na semana passada, mas por conta do feriado também acumulou, né. E então, assim, né, a gente precisa ver, né. Então, ó, aí que tá, Vitor, a gente pode fazer meio que uma mistureba aí, né, fazer vários assuntos aí. Então, o que eu posso fazer aí é tentar fazer um rápido overview aí. Alô? Ah, tá. Então, Guilherme, aqui, hoje é dia 18, né? Variações de lista, né? Então, ó, o que aconteceu, né? Variações de lista está aqui, foi dia 27 de setembro, né?
Aqui no dia 4/10, essa aula aqui, né, foi sobre... Eu acho que eu devo ter falado aqui de pilhas e filas, né, porque o que aconteceu é que quando chegou nesse dia 4, eu perguntei, mas a maioria não tinha assistido ainda a aula sobre variações de lista, né, daí é que eu devo ter falado um pouco sobre listas de modo geral, né. Mas esse é um outro problema também, né, que quando chega na live, vocês não chegaram a assistir, né, o conteúdo da semana que eu tinha colocado, então eu acabei falando sobre assunto de 2 semanas atrás, né, então isso também é um outro ponto aí que acabou prejudicando, né, mas vamos fazer uma enquete aí, né, vocês viram até onde aí nesse conteúdo, que daí a gente pode tentar falar um pouco de coisas que vocês já assistiram, né, e aí, pelo menos é mais produtivo, né? Então vamos lá, hoje é dia 18, né? Então vamos lá. Quem que já viu aí essas aulas de variações de lista aí? Fala um oi aí. Variações de lista, o que que é? É lista duplamente cadeada, lista circular, né? Vocês estão levantando a mão porque vocês querem perguntar ou porque vocês estão falando sim para... Tá, pelo que eu estou entendendo aí, vocês estão levantando a mão para falar que já viu, né? Tá. Beleza. Então, bastante gente está falando aí que já viu, né? Legal. Sobre banco de memória aí, quem que já viu aí? Já viu também? Tá, o Gabriel ainda não. O Antônio também não. Beleza. Tá meio balanceado, né? Então, sei lá, né? 50% viu, 50% não, né? Tá, então quem não viu, provavelmente também não viu essa parte aqui de outras listas, certo? Alguém viu já essa parte de outras listas? Tá, o Miguel já viu, beleza. O Gabriel pela metade. O João já viu. Tá. Tá, então, ó, vamos ver um pouquinho então sobre variações, né? E aí a gente comenta também um pouco sobre banco de memória, pode ser? Deixa eu pegar aqui, ó. Professor, Oi, pode falar. só deixa eu fazer uma pergunta para o senhor antes de você começar a entrar no assunto para não atrapalhar, rapidão. Aham. Na aula de banco de memórias, na hora que o senhor criou o banco de memória, na função criar, você seta o B de P vazio para 0, de início para -1 e de fim para -1. Só que na hora que você vai inserir, você acessa o B de fim no vetor. Isso não dá problema na primeira interação do vetor, quando você tenta acessar um -1? Deixa eu abrir aqui a implementação, né? Eu posso comentar também já disso, né? Deixa eu ver aqui. O banco de memória. Função criar. Isso, o B de fim está em -1, tá vendo? Só que se você for lá na função inserir, você não vê se ele está em -1. E aí, então, tipo, você acaba acessando ele na primeira vez. Ah, Tem um if aqui, né? nossa, na aula, na aula gravada não tinha. Não tem? Não, eu até tirei print, professor. Sério? Já eu Ixi. te mostro. Tem algum comentário lá no vídeo? Porque às vezes algum aluno da turma passada deve ter comentado, aí eu devo ter mudado. Dá uma olhadinha se tem algum comentário lá, às vezes alguém já perguntou. Mas precisa ter esse if, tá? Aí realmente precisa ter, sim. Porque é para saber se a lista está vazia, né?
Entendi. Eu vou pegar aqui para ver se tem algum Olá, comentário. pessoal. Quem está falando? O Arthur está falando que acho que tem um comentário. Tem, Tem, né? tem. Não, então, beleza. Aí, gente, tem várias aulas que tá assim, tá? Tem bastante aula lá que, tipo, tem algum errinho, alguma coisa na implementação. Aí algum aluno lá já deve ter comentado, aí eu mudei, tá? Então, sempre olhem os comentários lá. E aí, se vocês acharem alguma coisa lá também, pode comentar lá mesmo, né? Ou aqui, tá? Fiquem à vontade. Tá? Mas é isso aí. Ah, eu acho que era só isso mesmo, né? Então, assim, tá aqui, né? Esse que se quiser tirar um print daqui, ó, para também já ficar lá, atualizar, né, na implementação sua, tá? Ó, vamos falar um pouquinho sobre variação de lista, pode ser? Deixa eu... Manzato, posso perguntar uma coisa antes? Pode. Que na época da entrega lá dos exercícios, eu fiquei meio preocupada com isso. Tipo, se a gente pode usar um TAD que você deu em aula exatamente igual, ou com alterações muito pequenas. Pode. Porque se várias pessoas fizerem isso, eu acho que o Runcodes aponta a plágio, né? Ah, não, mas a gente vai saber, né, que, tipo, foi criado na aula, né? Então, não tem sentido, né? Tipo, você vai ter que usar um TAD lista, por exemplo, aí você vai ter que ficar mudando lá, sei lá, né, nome de variáveis, as coisas, né? Então, sim, o funcionamento é aquele, né? Tá? Então pode usar, sim. Daí a gente vai saber, né, que é o que foi feito na aula, tá? Onde eu estava? Tá. Então, deixa eu pegar aqui. Estou pegando aqui eu vou passar bem rápido, tá? Só para meio que você relembrar, né, o assunto, né, dessas aulas aí de variação de lista. Daí a gente pode, se quiserem, né, fazer alguma pergunta, alguma coisa assim, pode me interromper, né? Caramba, onde que eu mexo aqui? Aqui. Ó, então, gente, nessa aula de variação de lista, o que a gente falou, né? Ó, então, primeira coisa, gente, isso aqui tem que estar bem claro, tá? Assim, os tipos, né, de alocação, tá? Estático e dinâmico. Isso que eu tenho falado já, né, há algum tempo, né? Então, isso aqui tem que estar claro, tá, para vocês. E o tipo de armazenamento na memória, né, que é sequencial e encadeado, né? Então, assim, tem que entender isso para depois, quando eu falo de banco de memória, para saber aonde que se encaixa, né, esse conceito de banco de memória. Apesar do nome ser diferente, ainda é lista encadeada, só que no caso do banco de memória, lista encadeado, só que com alocação, desculpa, sequencial não, né, estático, né? Então ainda é encadeado, só que ele é estático, tá? Gabriel, pode perguntar. Professor, eu fiquei com uma dúvida com relação à lista, porque na implementação o senhor utiliza a questão da lista circular, se eu não estou enganado. Daí a gente precisa saber, tipo, a gente trabalha com ela com um tamanho pré-determinado, né? Tipo, na hora que eu vou criar a lista, eu já tenho que saber o tamanho total dela, o tamanho máximo, digamos assim. Daí eu queria saber Você se... está falando do banco de memória? Não, da lista...
Qual aula você está falando? Dessa de Ah, variação de não, eu acho que eu tô lista? confundindo. Acho que eu tô confundindo lista com fila. Ah, tá. É, Mas, a fila realmente é circular, né? Mas você usa um vetor, né? Um vetor normal. mas a minha dúvida era se, por exemplo, tem como você fazer a fila, tipo, sem declarar o tamanho dela na hora da criação da fila, sabe? E de uma forma dinâmica, no sentido de que você aumenta e diminui o tamanho conforme você inclui ou tira Tá. elementos. Vamos lá, Gabriel. Boa pergunta sua, tá? Assim, isso que você está perguntando é super, super importante, né? Do tipo, eu preciso saber o tamanho, né, para fazer a alocação da memória. Então, assim, esse é exatamente o ponto, né? Ou um dos pontos, né, onde a alocação dinâmica ou estática entra em cena, né? Se você está fazendo uma alocação estática, aí, sim, você precisa colocar um tamanho, né? Se você colocar um tamanho ali, tipo, supondo que estoure aquele tamanho que você pré-definiu, aí paciência, dá um realloc, né? Ou, sei lá, né? Tem que ter alguma maneira aí de você fazer essa realocação, né? Mas no caso de uma fila, né? Que a gente implementou, né? No caso lá, a fila com alocação estática e sequencial, né? E aí aqui você tinha aquele fazer a volta, né? Que era simplesmente usar o módulo, né? Que era fazer aquela volta, né? Usar o módulo pelo tamanho, né? Aqui, ó, né? Tipo um i aqui mais um, né? Módulo tamanho. Então, se você tem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quer dizer, o seu tamanho aqui é 8. Se chega no V de 8, né, ele vai estourar, ele vai cair aqui. Aí, se você faz o resto da divisão pelo tamanho, ele volta aqui para o zero. Né? Então, é exatamente isso que é o fazer a volta. Né? Então, aqui no caso desse tipo de implementação, que é estático e sequencial, certo? Você precisa definir esse tamanho, correto? Agora, e se eu não souber esse tamanho, ou não, ou quiser com que minha fila barra lista cresça conforme a necessidade? Aí onde entra a outra estrutura de dados, que é a dinâmica encadeada, tá? Então, como é que você implementaria uma fila usando esse tipo de representação, de implementação, né, dinâmica encadeada? Você vai ter lá, por exemplo, a fila, inicialmente ela vai estar vazia, você pode ter você vai ter lá os ponteiros início e fim, né, que vão estar apontando para nulo. Aí você vai inserir o primeiro elemento, 3, por exemplo, esse ponteiro vai estar aqui, aí você vai atualizar esse cara para cá, esse cara para cá. Então, assim, o que muda, né? Vai ser como que você vai fazer a inserção e a remoção. Você que vai definir, na verdade, se você vai inserir no início e remover do fim, ou se você vai remover do início e vai inserir no fim, tá? Então, tipo, você que decide isso, mas você tem que obedecer a ordem, né, de fila, que é o first in, first out, né? E aí, né, tipo, você inseriu 3, aí você vai inserir, por exemplo, 4, supondo que eu vou inserir aqui no fim, né? Deixa eu ver as coisas que falando. Calma. Você vai atualizar esse cara para cá, né? Então, esse aqui foi o último que foi inserido. Então, eu estou inserindo sempre no fim e eu vou remover do início. Então, vou lá e removo esse cara e atualizo esse ponteiro para cá, tá? E vou fazendo, então, inserções sempre à direita e as remoções sempre do lado esquerdo, tá? Então, nesse caso, uma possível implementação da fila com o tamanho variável seria a lista encadeada, né? Exatamente, lista encadeada, tá?
Você pode até implementar o tipo dinâmico e sequencial, que é você ter uma ideia como essa daqui, ó, tá? Só que ele vai ser sequencial, tá? Só que ao invés de ser estático, você poderia fazer dinâmico, que é o que eu já expliquei também, né? Você cria lá um ponteiro, tipo, supondo que você vai inserir inteiros, né? Você vai colocar um ponteiro aqui, né, pro V, e depois você faz o V, recebe uma lock, né, vezes um tamanho que você define em tempo de execução. Você pode fazer isso também, né? E a vantagem disso é que, supondo que você está trabalhando com essa estrutura, e em algum momento a tua variável tamanho, né, que você falou lá, ela chegue total, na verdade, né, total igual a tamanho, aí aqui você pode fazer um realloc, né, que é uma vez que você fez a alocação dinâmica, você pode, com uma lock, né, você pode dar um realloc aí para aumentar, né? Pode ser feito, mas assim, o funcionamento ainda vai ser dessa forma, né? Tá? Sequencial. Já com o encadeado, você não precisa se preocupar com esse total, né? Total de elementos. Até você pode manter, né? Para poder facilitar ali, né? Tipo, você vai na remoção, né? Tipo, eu vou remover um elemento da fila, mas você pode olhar primeiro, né? Se a variável total é zero. Se for zero, você não precisa fazer mais nada, né? Pode manter essa variável total nesse caso, mas as inserções você não precisa verificar nada, né? Se a fila já está cheia ou não, né? O estar cheio vai depender da memória, né? Do teu computador apenas. Beleza? Beleza, professor. Uma coisa que eu fiquei em dúvida também com relação à lista encadeada é sobre a ordenação, porque não ficou muito claro para mim em qual cenário que vale a pena implementar a lista encadeada com ordenação, porque na minha cabeça a lista encadeada era para eu meio que não precisar de ordenar, né? Por exemplo, naquele exemplo da biblioteca, você tem um Aham. ponteiro para o próximo, daí você não precisa, tipo, meio que se preocupar tanto. Fica mais Isso. fácil, né? Mais intuitivo. Saber quem que entrou primeiro, quem que entrou depois e tal. Então, Sim, eu sim. ainda estou em dúvida em que cenários que é legal usar a lista com ordenação Boa. e se tem alguma limitação de método de ordenação para usar. Olha só, né? Você aplicar esses métodos de ordenação com uma lista encadeada é bastante complicado, né? Até algumas semanas atrás, até alguém aí colocou um link aí para o merge sort aplicado numa lista encadeada. É tipo um código gigantesco, sabe? É bem difícil, né? Porque esses métodos de ordenação, eles trabalham lá com os índices, né? Que você tem lá, faz, por exemplo, V de I é maior do que V de J, por exemplo. Então, esses ponteiros aqui, esses índices, né? Ajudam muito, né? A fazer a ordenação. E numa lista encadeada, você vai ter uma coisa assim, né? No máximo, você vai ter lá um ponteiro aqui para o início, um ponteiro aqui para o fim, e para você acessar esse ponteiro do meio, né, você precisa ir do início até chegar nele, né, uma coisa assim, não tem como você manter N ponteiros, onde N é o número de elementos da tua lista, tá? Fica, tipo, se você tiver 1 milhão de elementos, vai ter 1 milhão de ponteiros, não faz sentido, tá? Então, assim, para listas encadeadas, fazer essa ordenação é bem complicado. É mais fácil até você... E, assim, é bem custoso, na verdade, né? É mais fácil, por exemplo, você criar uma outra lista encadeada, onde você vai inserindo já ordenado, tá? Então, normalmente, para você usar listas encadeadas e ordenadas, a gente faz a construção da lista já de maneira ordenada, né? Então, tipo, a lista está vazia inicialmente, você vai inserir o primeiro elemento, o segundo elemento, supondo que ele seja menor do que aquele, você vai inserir à esquerda.
Se ele for maior, né, tipo, maior de todos, você vai inserir ali à direita. E se ele for intermediário, você vai inserir na posição correta, né? Tipo, aqui, né? Entre o 2 e o 5, tá? Então, essas inserções, elas sempre são feitas de uma maneira já ordenada, tá? Não que você não possa, tá? Fazer, aplicar um desses algoritmos, até mesmo porque, né? Alguém já foi implementado isso, né? Até tem um link aí, não sei quem foi que mandou, mas tem um merge sort lá, né? Outros algoritmos de ordenação que poderiam ser aplicados para isso, mas não é muito comum, né? Fazer isso, tá? Aí, respondendo agora a sua outra dúvida, onde, né? Em que situação é melhor usar, né? Lista ordenada ou não? Isso aí é exatamente mais ou menos o assunto desta aula, né? De variações de lista, tá? Porque isso envolve, né, essas três operações, né, que é inserção, busca e remoção, tá? Então, assim, quando você tem uma lista encadeada não ordenada, tá? Não ordenada, o que vai acontecer? A inserção é super simples. Ou você insere no início, ou você insere no fim e acabou, tá? Então essa inserção aqui, ó, ela vai ter um custo, né, O de 1, basicamente, tá? Agora, a busca para uma lista não ordenada, ela vai ser, no máximo, né, O de N. Tipo, você vai ter que meio que percorrer a lista inteira para saber se um elemento está ali ou não, né? Então, já numa lista ordenada, né, o que acontece, né? Ordenada. A inserção, ela já teria um custo, né, O de N, basicamente, porque supondo que você comece do início, e o elemento que você deve inserir seja o penúltimo elemento, tá, da tua lista. Então, tipo, você vai ter que percorrer, né, todos os N elementos para poder chegar lá, né? Então, vai ser O de N aqui, tá? A busca, apesar de ela ser também O de N, esse negócio aqui, ele pode terminar antes, tá? Por quê? Porque, supondo que uma lista está ordenada, 1, 3, 4, 5, 6, e aí você quer buscar o elemento 2, né? E você sabe que a lista está ordenada. Então, você começa do 1, pode ser que o 2 esteja à direita, mas aí ele vai lá e encontra o 3. Então, quer dizer, o 3 ele é maior do que o 2, então, certeza que o 2 não está nessa lista. Então, você já pode retornar né, um erro ou falar que um elemento não existe, tá? Então, apesar de ser também O de N, esse N vai ser menor, né? Normalmente ele vai terminar antes, tá? Mas Oi, pode falar. a busca vai ser, então, sempre sequencial na lista encadeada? Sim, porque isso também é uma outra questão, né? Numa lista sequencial, você pode aplicar, por exemplo, Busca uma binária? busca binária, né? Com custo O de log n, tá? Já numa lista encadeada, você não consegue fazer isso. Por quê? Porque, tipo, como é que você vai pegar o elemento do meio para dividir, né? Sabe? Então, você vai ter somente esse ponteiro para o início e o ponteiro para o fim. Como é que você vai acessar esse cara aqui do meio para poder saber se o elemento está à direita ou se está à esquerda, entende? Tá? Então, tipo, para você Faz sentido. chegar nele, você tem que ir a partir do início até chegar na metade, né? E já é custo, né? Já vai ser O de N sobre 2, que é O de N, entende? Então, você não consegue esse custo aqui para a lista encadeada, tá? Então, assim, Entendi. apesar de como vantagem listas encadeadas serem boas em termos de armazenamento, né, de flexibilidade de alocação de memória, você tem esse custo aí de você não ter acesso direto aos elementos que estão no meio da lista. Já as listas sequenciais, por outro lado, elas têm essa flexibilidade em termos de acesso instantâneo, né,
a determinados elementos lá da tua lista, intermediários. Por outro lado, você tem esse problema de armazenamento, né? Você tem que alocar todo mundo de uma vez, tá? E, inclusive, né, tipo, fazer remoção numa lista sequencial, você vai ter um problema, né? Que é onde entra aqui também, né, a parte da remoção, ó, que numa lista sequencial você vai ter algo assim, né? 2, 3, 1, 4, 5, 6. Supondo que eu queira remover esse 1. Você vai remover ele, só que aí você vai ter que jogar todos esses elementos aqui para a esquerda, né? Para não ficar aquele buraco, né, na tua lista, tá? Já numa lista encadeada, remover esse cara aqui é só atualizar esse ponteiro para cá e acabou, né? Não precisa fazer mais nada, tá? Então, são essas vantagens e desvantagens de cada estrutura que é super importante, né, a gente discutir, né, e ficar claro, tá? Então, ó, por exemplo, a remoção, né, e aí voltando, né, para ordenado ou não ordenado, uma remoção aqui numa lista não ordenada também vai ser, né, O de N, certo? E também numa lista ordenada, também vai ser O de N, só que com a possibilidade de terminar mais cedo, tá? Então, esse terminar mais cedo aqui da inserção e remoção é o que favorece, né, o uso de listas ordenadas, tá? Apesar de que a inserção ela vai ter um custo, né, para poder inserir no lugar certo, comparado com o não ordenado, que você pode inserir sempre no início ou no fim, tá? Alguém levantou a mão aí? Não? Gabriel, ficou claro? Sim, professor, obrigado. Eu não queria monopolizar muito mais o espaço das dúvidas, mas Não, não. no final da aula, se você puder comentar sobre a implementação da lista genérica, né, com void pointer e tal, Ah, sim. eu acho legal, porque eu tive muita dificuldade, tipo, muita mesmo, mas não precisa ser agora não. Obrigado, professor. O void, o ponteiro para void, né? Tá. Tá, não, beleza. Esse acho que eu comentei na live da semana retrasada, né? Mas eu posso explicar sim, tá? Sem problema. Bom, tranquilo, gente? Então, ó, aqui, né, na verdade, assim, olha só, né, ó, aqui essa aula aqui, ó, foi tudo sobre a ideia, né, a motivação para usar listas ordenadas, né? Então, olha só, né, olha só a busca, né? Então, o algoritmo trivial de busca tem complexidade O de N, né? Onde você vai a partir do primeiro elemento, você vai chegar até no elemento que você encontrou, né? Ou até que chega no final, tá? E aí, né, perguntando se pode ser melhorado, né? Que daí é onde entra o conceito de lista ordenado, tá? Então aqui foi o que eu falei aqui, né? Ó, tipo, no caso médio, você vai parar antes, tá? Então assim, enquanto que numa lista não ordenada, você basicamente vai ter que percorrer todos os elementos para ter certeza que o elemento não está naquela lista. Já numa lista ordenada, no caso médio, né, quer dizer, na maioria das vezes, você para antes, né, porque você vai procurar por um elemento onde, se você, né, ele normalmente vai estar no meio ali, e aí naquele meio você pode parar, né, supondo que você acesse um elemento da lista que seja já maior do que o elemento que você está buscando, tá? Então aí você já pode parar. Então, ó, como vantagem é exatamente a busca, tá? Lista ordenada.
Mas, como eu falei, né, a desvantagem de manter uma lista ordenada é a inserção, que é exatamente essa tabelinha que eu fiz aqui, ó. Na inserção, lista ordenada leva O de N, tá? E aqui, bom, aqui, né, tipo, na lista sequencial, né, também a gente já comentou, né, que uma solução boa para busca é a busca binária, né, com custo O de log N. E aí tem essa pergunta, né, se isso pode ser adaptado para a lista encadeada, que foi também que eu comentei, que também não dá, né, não dá. Tipo, até existe, tá, pessoal, algumas estruturas, que até o tema do nosso projeto provavelmente vai ser sobre uma dessas estruturas, que permite você acessar elementos do meio ali daquela lista, tá? Então, tipo, você tem uma lista aqui, você vai ter lá meio que uns ponteiros aqui que vão para alguns elementos chaves, assim, né, da tua lista, e a partir dali você consegue, não precisa sempre do início percorrer todo mundo, você pode usar esses atalhos, tá? Para chegar num elemento ali intermediário e continuar a partir dali, tá? Então, se isso é umas melhorias, né, que podem ser feitas, tá? Então, creio que um dos trabalhos aí que a gente vai fazer vai ser esse, tá? A gente até está elaborando, né? Logo a gente vai liberar, né? Que é o projeto 1, tá? Então, logo a gente já vai liberar também esse projeto, né? Aí, um outro ponto também, né, sobre variações de lista, gente, é sobre listas duplamente encadeadas, né? Que é você poder percorrer de trás para frente também, né? Porque qual que é o problema de uma lista simplesmente encadeada? Então você vai ter algo assim, certo? Início aqui e aqui o fim. Então se você está aqui, por exemplo, se o seu P, né, seu ponteiro está aqui, você não consegue acessar o elemento anterior, né? Então você não consegue mais voltar, né, para esse cara, né? E isso, né, o que você precisa fazer para acessar o anterior? Você precisa voltar aqui no início e de novo, né? Porque ó, é um caminho de mão única, né? Só tem setinhas para a direita, você não consegue voltar para a esquerda, tá? Então, aí é onde entra a ideia de lista duplamente encadeada. Que o que acontece? Né? Você vai ter 2 ponteiros agora para cada caixinha, tá? Cada caixinha sua vai ter o ponteiro para a direita e o ponteiro para a esquerda, para o posterior e para o anterior, tá? Qual que é a vantagem disso, né? É você poder voltar, né? E da direita para a esquerda. Mas como desvantagem, qual que é? Alguém sabe qual que é a desvantagem de lista duplamente cadeada? Memória? Memória, sim. Muito ponteiro, exato. Também. É isso aí. Tá? É o custo, né? Tipo, é complexidade. Tá? Assim, então, memória, né? Porque cada caixinha dessa vai ocupar 16 bytes, né? Para ponteiros, né? Tipo, então você vai ter 8 bytes aqui, 8 bytes aqui, né? 16 bytes, tá? Mais a informação. E, então, assim, memória, sim, né? Mas um outro problema é a complexidade, né? É o custo ou a dificuldade, né? De você implementar uma inserção, né? Ou uma remoção. Porque se eu quero, por exemplo, inserir aqui, né? Um elemento entre o 8 e o 1, tá? Tipo, 3. Olha só quantos ponteiros eu vou ter que atualizar, né? Eu vou ter que atualizar esse cara aqui, para ele vir para cá. Vou ter que atualizar o próprio ponteiro do anterior do 3 para vir para cá. Vou ter que atualizar esse ponteiro aqui, que é o anterior do 1, para vir para cá. E o próximo do 3 para vir para cá.
tá? Então, você vai ter aí 1, 2, 3, 4 ponteiros aí que você precisa lidar. E isso, tudo bem, né? Assim, no caso, como eu desenhei aí, beleza, né? Quatro comandos que você implementa lá na função inserir, fechou, né? Você consegue, né, terminar isso daí. Mas o problema, na verdade, são as exceções, né? Que é você, por exemplo, inserir no início ou inserir no fim, tá? Ou remover, né, do início, remover do fim, porque daí você vai ter que lidar com esses casos, né? Inserir no meio, inserir no fim, inserir no início, remover, tá? E aí, daí, se você vai ver ali, já começa a dificultar, né, a manipulação desses ponteiros, tá? Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Isso, o Jefferson está perguntando, o Fernando até está comentando aí, né? Como é que ficaria circular e duplamente encadeado, né? Então, seria algo assim, ó, Jefferson, você vai ter, é normal, tá? Tipo, assim, né? Vai e volta. E aí, olha só, né? Esse ponteiro aqui, que é o próximo, numa lista duplamente encadeada simples, esse ponteiro aqui vai apontar para nulo, certo? Tá? Só que aí, como é circular, a gente pega esse ponteiro aqui, que é o próximo, né? Então, o próximo ele vai ter que apontar para cá. Tá? E esse cara aqui, ó, que é o anterior do primeiro, né? Numa lista duplamente encadeada, sem ser circular, ele apontaria para nulo, tá? Mas se for circular, ele vai apontar para cá, para o fim. Beleza? Então é basicamente isso. Legal? O que mais? Bom, então é isso, né? Isso foi sobre listas duplamente encadeadas. Então, você pode acessar os elementos anterior e próximo. Pode inserir a direita e a esquerda de um nó qualquer. Percorrer por ordem inversa, tá? São possibilidades aí que as listas duplamente encadeadas oferecem, né? Tá bom? Então, ó, desvantagem a memória e manipular ponteiros, exatamente o que vocês falaram, tá? Tudo bem, gente? Então aqui, ó, a implementação, né, de listas duplamente encadeadas, eu fiz na aula, tá? Então, minha sugestão é, quem ainda não fez, pega lá eu acho que a parte 2, tá? Sobre variações de lista, ou parte 3, não lembro, tá? Mas minha sugestão é pega lá, né, quando eu faço a implementação na aula, faz junto, tá? Faz junto e tenta entender, né, o que está acontecendo, aí roda, tá? E aí vocês podem voltar ao vídeo, né, e aí implementar junto lá, tá bom? Então tá aí a implementação desse TAD aí, tá lá, beleza? Tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário aí? E aí tinha mais esse exercício aqui, que é esse problema do José, tá? Também eu faço, também tem gravado lá a explicação, e eu não vou falar agora aqui porque é tranquilo, né? Bem simples, né? É uma aplicação, né? Quer dizer, a gente está usando uma lista circular para poder
implementar, né, esse problema aí, tá? Então também tá gravado lá, é bem legalzinho também, tá? Que é o conceito de lista circular, tá bom? Então, no caso, né, de lista circular, gente, o que é interessante daqui é que você não tem mais essa noção de início e fim, tá? A não ser que você precise, né, saber quem que foi o primeiro que foi inserido, quem que foi o último que foi inserido, mas aí nesse caso, você manteria esse ponteiro aqui para voltar, né, apenas como um atalho, né? Mas até aqui, como eu ilustro, né, nesse problema aí do José, você vai ter lá uma lista circular, algo assim, né? E você não precisa saber, você não precisa mais dar informação de quem que foi o primeiro que foi inserido, quem que foi o último que foi inserido, para saber, para inserir após ele ou não, né? É meio que uma turma ali, né? Imagina né, várias pessoas ali estão numa rodinha, você não tem essa informação de quem que é o primeiro, quem que é o último, tá? É uma lista, um círculo, né? E aí fazer inserção, você pode fazer inserção em qualquer lugar, né? Desde que você que isso não exija, né? Da aplicação, né? Uma inserção num lugar específico, você pode inserir em qualquer lugar. E aí você não tem mais essa noção, então, de ponteiros para início e para fim, tá? Você vai ter, na verdade, um único ponteiro, né? Que vai apontar para algum desses elementos, para você poder acessar essa estrutura, acessar esse círculo aí de elementos, tá? Que a gente até dá um outro nome, né? Não dá nem nome mais de início e fim, a gente dá um nome lá de sentinela, né? Tá? E que é exatamente para poder acessar a estrutura, tá? E aí a partir dela você começa a varrer, tá? Até quando? Até que você chegue né? Vai andando aqui até que chegue no primeiro, tá? Então aí você tem que manter, né, esse controle, né, para não ficar também um loop infinito, né? Você fazer, por exemplo, aqui esse P, fazer P recebe P de próximo, isso dentro de um while, tá? Você não tem mais esse enquanto P é diferente de nulo, né? Por quê? Porque isso daqui você não vai ter mais, né? Nenhum ponteiro para próximo vai ser nulo. Que, supondo que o último elemento que seja esse daqui, ele vai ainda estar apontando para o primeiro elemento. Então você não tem mais nenhum ponteiro aí para nulo, né? Próximo para nulo, tá? Então como é que você tem que fazer? Você tem que mudar essa condição aqui do while para algo assim, né? Tipo, o P recebe o sentinela de próximo, e aí você fazer enquanto o P for diferente de sentinela, aí você faz o P recebe P de próximo. Tá? Então quer dizer, o P vai apontar para esse cara aqui. E aí, enquanto esse P aqui for diferente do próprio sentinela, né, você vai conseguindo varrer. Tá? Até aqui ele não vai entrar no último elemento, não vai chegar nesse aqui, né? Você pode, por exemplo, fazer P de próximo aqui, né? Diferente de sentinela, tá? Beleza? Isso o Davi está perguntando, mas o Fernando já respondeu, né? Beleza. Tranquilo, gente? Aí tem mais alguns exercícios, tá? Ó, então tem esse aqui das cartas, que é legal também. E é basicamente isso, tá? Tudo bem? Vamos ver um pouquinho de banco de memória? Pode ser? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Tranquilo?
ao vivo? Estamos aqui, professor. Tudo certo. Beleza. Beleza. Bom, então, ó, sobre banco de memória, gente. Banco de memória, o nome é estranho, né? Parece que é algo totalmente diferente do que a gente está vendo, mas não é, tá? Foi o que eu falei antes, né? Tipo, ainda são listas encadeadas, só que a única diferença agora é que você não usa mais uma alocação dinâmica, tá? Você vai usar uma alocação estática, tá? Mas ainda é encadeado, tá? Então vai ser a ideia de encadeado, mas estático, né? Como que pode? Como é que pode você fazer algo, uma lista encadeada e estática, né? Então, enquanto que uma lista encadeada e dinâmica, a cada inserção você vai criar uma caixinha nova e atualizar os ponteiros, tá? E esse criar essa caixinha ou remover essa caixinha é o que fala, quando a gente fala, né, que é alocação dinâmica, tá? Então você vai alocar em tempo de execução e desalocar também em tempo de execução, tá? Então por isso que é encadeado e dinâmico. E a ideia do banco de memória, ela ainda é encadeado, tá? Então quer dizer, você tem uma ordenação lógica ou um sequenciamento lógico dos elementos, mas não físico, tá? Mas toda alocação, né, de tudo é alocado estaticamente, tá? Em tempo antes da execução, tá? Então como que funciona isso, né? Então deixa eu mostrar já a figura aqui, ó. É isso aqui, ó. Basicamente, tá? Então na verdade é o que, né? É um vetor. E esse vetor é do quê? É um vetor de uma estrutura, tá? E essa estrutura, você vai ter dois campos, que é a informação que você precisa armazenar e o ponteiro, né? Ponteiro entre aspas, tá? Vou colocar aqui, ó, ponteiro para o próximo, entre aspas, tá? Por que ponteiro, né? Porque na verdade você não vai armazenar ponteiro, você vai armazenar a posição do próximo elemento, tá? Então, esse next aqui, né, enquanto que na dinâmica você fazia um ponteiro para a própria estrutura, esse next aqui vai ser um int, tá? Que vai ser a posição, né, do que corresponde ao índice do vetor onde está aquele próximo elemento, tá? Então, olha só, né, se eu tenho lá uma lista que tem lá os elementos A e D, numa representação encadeado e dinâmica, você vai ter isso, tá? Aqui, na verdade, não é a mesma coisa, tá? Isso aqui não pode estar ligado, isso aqui, na verdade, é uma coisa ou outra, tá? Então, você vai ter um outro ponteiro aqui do início, né? Ou topo, né? Topo. Não quer dizer que é a mesma estrutura, tá? Ou é uma coisa ou é outra, tá? Então, tem uma coisa ou outra aqui, ó, tá? Então, no caso de encadeado dinâmico, você tem aqui esse ponteiro que é o topo, né, ou o início da lista encadeada, tá? E o ponteiro para o próximo aqui, né, que aponta para uma nova estrutura, uma nova caixinha. E no cenário do banco de memória, você tem também essa flechinha aqui apontando para o início da lista. E essa flechinha aqui, na verdade, né, não é um ponteiro, vai ser um índice, que vai ser um int, que vai ter o valor 2. Tá? O que é esse 2? É exatamente a posição onde começa a lista. Tá? Então, essa tabelinha aqui é um vetor, tá? Então, supondo que seja lá V.
que foi criado lá com tamanho igual a... Aqui é que está errado, tem que começar com 0, né? Então, você precisaria ter mais uma posição aqui, né? Tá? De 10, por exemplo, tá? E, então, você vai alocar todo esse vetor estaticamente, né? Você vai fazer, tipo, a estrutura aqui. E aí fazer a alocação, né, estática, tá, do V. E aí as posições desse vetor é onde vão ser armazenados esses elementos, né? Então a informação e aí o ponteiro para o próximo, né? Então esse ponteiro para o próximo é o índice. Então aqui o elemento A, que está na posição 2, ele vai ter o ponteiro, né, ou o campo do próximo elemento, que é o índice, né? Então, no índice 1, na posição 1, você vai ter o próximo elemento, que é o D, tá? Fernando, pode falar. Alô? Tá. Vê se consegue aí. O zero como... Ah, sim, verdade, verdade. Então aqui, o que acontece, gente, é que essa figura aí, ela foi criada com os livros antigos lá que eram em Pascal, tá? Vocês não aprenderam Pascal, o que acontece com Pascal, né? Os vetores em Pascal começam com 1, tá? Então não começa com 0, né? Como a linguagem C, Python, Java, né? Então assim, Pascal começa com... Por isso que essa tabelinha, ela não tem o índice 0, né? Então o 0 aqui, na verdade, teria que ser -1, tá? Aqui, tá? E aqui também, né? Que é o ponteiro, que seria o correspondente, né, a esse ponteiro aqui, ó, após o D, ó, que numa lista encadeada e dinâmica seria apontar para nulo, num banco de memória, né, aquele D, né, o next do D aqui, ó, ele não pode ser 0, né? Porque senão ele teria mais um próximo elemento que está na posição 0. Você teria que setar aquele next para -1 para poder informar, né, que é término de lista, tá? MATLAB também, né, começa com 1, tá? Isso é uma puta de uma confusão, né, e principalmente quando você usa figuras de livros antigos, né? Tá bom? Tá, gente? Entenderam a ideia do banco de memória, né? Então, na verdade, eu posso até ter mais de uma lista criada dentro de um mesmo banco, né? Como tá aí, né? Do tipo, toda essa tabela aqui é o teu banco de memória e você pode ter, por exemplo, mais uma lista também armazenada neste mesmo banco de memória, que é o cenário dessa figura, né? Então, essa outra lista aqui, ó, que tem os elementos B e E, também está ali no banco. O B está na posição 4, e o próximo está na posição 6, que é o E, e aí o E finaliza aqui, né? Você sabe que finalizou por meio do next igual a -1, tá? Tudo bem? E aí, gente, o funcionamento, na verdade, das funções de inserir e remover e buscar é basicamente a mesma coisa de lista encadeada e dinâmica, né? A gente só vai ter algumas coisinhas a mais para poder lidar com os espaços vazios aqui do banco de memória, tá? Porque para você, por exemplo, inserir um novo elemento, que lá nessa lista aqui de baixo, né, supondo que ele inseriu X aqui, né? Aqui tudo bem, é só você pegar esse ponteiro e atualizar, né? Num banco de memória, para você inserir esse X, você precisa saber qual espaço que está vazio no teu vetor para poder armazenar esse X, tá? Você poderia, por exemplo, deixa eu dar uma despoluída aqui. Bem,
menos 1, 0, né? Então, supondo que eu queira inserir o elemento x, aqui, beleza, né? Ele vai para cá, e aqui aponta para nulo, tá? Mas no banco de memória, o x poderia ser inserido, por exemplo, aqui na posição 0, ó. X aqui, e eu atualizaria aqui, aí eu já voltaria para o 0, né? Então aqui eu atualizaria esse cara para 0, esse aqui menos 1, tá? Seria isso daqui, né? A inserção do x após o d de dado, tá? Mas eu poderia, ao invés de inserir na posição 0, eu inserir esse x aqui, tá? Então aqui você mudaria esse cara para 3, esse aqui seria menos 1. Tá? Então após o D você tem o x que está na posição 3. Então esse lugar onde inserir esse novo elemento, que você precisa ter exatamente, que é o Guilherme está perguntando, como que eu sei aonde que eu posso inserir? Né? Então é exatamente essa a pergunta. Tá? Porque se você tem um vetor, como um vetor aqui, né, que é o teu banco de memória, nossa, o V aqui, né, do teu banco de memória, como que eu sei, né, que a posição 0 está vazia, a posição 5 está vazia, a posição 7 está vazia, a 8 está vazia, a 9 está vazia? Bom, vocês podem pensar, falar assim, é só eu varrer, né? Eu varrer e, tipo, quando eu encontrar lá um VDI.info que tenha uma informação lá, um valor, sei lá, né, tipo um /0, tá? Supondo, né? Um caractere aqui, /0. Você pode inicializar, né, esse vetor aí com /0. Então é só eu varrer, né? Então enquanto eu não encontrar, né, VDI.info igual a /0, eu vou lá e incremento o i até que eu encontre uma posição vazia, tá? Pode ser feito assim? Pode. Só que qual que é o problema? É que a inserção sua vai ser sempre igual, né? Vai ser sempre o de n, né? Quer dizer, você vai ter um custo, né, para encontrar a posição vazia lá no teu banco de memória para inserir, tá? E a gente pode melhorar isso? Pode, né? Que é o que eu apresento, né? Logo em seguida, que seguindo a mesma ideia que você consegue armazenar mais do que uma lista dentro de um mesmo banco de memória, tá? Então, poderia usar o mesmo banco de memória para armazenar mais de uma lista. O que eu posso fazer? Eu posso criar uma lista de posições vazias, tá? E aí, toda vez que eu precisar inserir um elemento na lista que tem elementos, eu removo da lista vazia e insiro na lista de elementos. Se eu quero remover da lista que tem elementos, eu removo, só que eu pego e insiro aquela posição que vai estar vazia na lista de vazios, né? Tá bom? Tá? Então, basicamente é isso. E aí, o que acontece, né? A inserção, supondo, né, que você está inserindo sempre no fim da lista, né, que supostamente é O de 1, né, complexidade O de 1, você consegue manter ainda O de 1 para fazer inserção nesse banco de memória. Tá? Vamos lá, com o Arthur aqui. Sobre os bancos de memórias, beleza. Então essa é a pergunta que não quer calar, né? Então, por que eu precisaria usar um banco de memória ao invés de usar uma lista encadeada e dinâmica, né? Tá? Então, essa é uma pergunta que todo mundo se faz. Até eu me perguntei, né, alguma vez aí, quando que eu usaria isso, tá? Até tem um slide aqui que fala sobre isso, né? Quer ver?
gente? Onde que está, hein? Acho que está aqui, ó, quando usar. Ó. Então é isso aqui, ó. Quando que eu usaria, né, um negócio desse, ao invés de usar uma lista encadeada e dinâmica, tá? Então, assim, pode acontecer de você usar alguma linguagem de programação que não tenha recursos de alocação dinâmica, tá? Na verdade, eu não conheço nenhuma linguagem que não tenha isso, tá? Se alguém souber aí de alguma que não tenha essa funcionalidade, aí me avisa, tá? Mas deve ser alguma dessas linguagens mais desconhecidas que não tem isso, tá? Mas pode acontecer. Um outro cenário é quando você precisa restringir a quantidade de memória, tá? Então, assim, assim, apesar de você poder lidar com essa restrição de memória por outros meios, tá? Você pode usar uma estrutura dessa para, por exemplo, né, assim, vocês podem pensar assim, mas meu computador, né, tipo, tem, sei lá, 4 GB de memória e não vai ter nenhuma situação que eu precisaria fazer essa restrição. Mas pode acontecer, por exemplo, você está desenvolvendo para um dispositivo móvel, né, um celular, sei lá, um relógio, né, uma coisa assim, tá? Então aí, no caso, né, você pode ter algumas aplicações onde o uso de memória é bastante limitado, né? Tá? E aí você pode restringir, então, né? Você cria um banco de memória e fala assim, você só vou poder usar isso para inserir os elementos, tá? Então, você não. Então, exatamente, né, que o Guilherme está falando. Ó, eu poderia lidar, né, com essa restrição de memória via, sei lá, né, contagem de elementos, né? Então, até determinada contagem eu consigo inserir nessa lista encadeada e dinâmica, tá? Mas pode acontecer de você querer fazer isso via banco de memória, tá? Então, pode acontecer. E até mesmo, né, fazer simulação, né, de alocação dinâmica, tipo, eu poderia, por exemplo, né, pensando assim didaticamente, você pode pegar, por exemplo, essa tabelinha aqui e imprimir ela, tá? Então, no caso, quando você usa uma lista encadeada e dinâmica, né, se você vê ali aqueles endereços de memória, né, aí fica bastante difícil de você interpretar aquilo. Mas se você tiver uma tabelinha como essa, fica mais fácil, tá? Você visualizar a tua lista, tá? Com os encadeamentos, né? Com os ponteiros para o próximo, tá? Então, para fins assim didaticamente, né? Pode ser útil isso, tá? Ô, professor, Oi, pode falar. mas em termos de memória, o banco de memória já não é mais eficiente, porque eu tô pensando aqui que, tipo, se você tem um vetor para guardar as posições vazias e você está guardando o próximo como inteiro, o inteiro não acaba ocupando menos espaço que um ponteiro? Sim, com certeza, com certeza. Né? Esse cara aqui, um int, né? Ele vai ter 4 bytes, tá? No caso do ponteiro, né, se for arquitetura 64 bits, vai ser 8 bytes para cada ponteiro. Então você já vai estar perdendo aí, ou precisando de mais espaço para alocação dinâmica, né? Mas por outro lado, né, lá você consegue crescer conforme a necessidade. Você só vai criar as caixinhas quando você vai de fato precisar delas. Tá? Aqui não, aqui você precisa criar, né, o vetor inteiro de uma vez, tá? Mas, de fato, você pega, por exemplo, aqui 10 elementos, e aí 10, uma lista com 10 aqui, né? Então, se você vai contabilizar aí, né, você vai precisar de mais espaço, né, para encadeado dinâmico, tá? Por conta dos ponteiros, tá?
Ah, tá. Então eu venho voltando, né, sobre os ponteiros, sobre a lista de vazios, né, ó. Eita. Ó. É isso aqui, né, ó. Então o que acontece, né? Eu tenho duas listas aí, né? Na verdade assim, né? É que aqui está numa representação diferente, mas você teria que eu vou fazer aqui, eu desenhar aqui, né? Então você teria aqui, por exemplo, o D, que vai para o A, que vai para o... Não, deixa, quem que é o início aqui desse negócio? É o B, né? Tem o B, então o B aqui ele é o início, né? O B vai para o 6, que é o E, do E vai para o D, e do D... Não. É que a figura tá diferente. Eu precisa ter o ponteiro no início aí, né? Quem que é o início? Faltou o A, né? O A, esse A aí tá sobrando, né? O A vai para o D, e o D vai para o E, né? Não. O E. Ah, eu tenho dois caras aqui indo para o D, né? Então eu tenho um negócio assim. Tá zoado, né? Essa figura aí. Mas vamos pegar outra aqui, que fica mais fácil, ó. Pega essa. Ó, então vamos pegar esse daqui, ó. Então, na verdade, gente, eu vou criar um banco de memória. Ah, o Fernando matou aqui, ó. Na verdade, é duas listas. É, exatamente, né? Por isso que eu estava me confundindo aqui, né? Então, eu tenho duas listas aí, né? Que é o A, D e o B, né? B que vai para o E, tá? E aí eu tenho esses espaços vazios, tá? E esses espaços vazios, eu ainda armazeno, né, nesse banco de memória, que seria essa lista aqui, né? Então, na verdade, né, eu faria assim, né? Eu teria, então, o ponteiro do início aqui da primeira lista, que é tipo lista 1, L1 aqui. Do B, que é essa outra aqui, L2, tá? E eu vou ter mais uma outra lista, que é o L de vazio, né? L vazio, tá? Que começa aqui no 3, ó. Então, daí, o que eu vou ter nesse 3 ali? Aqui, o campo informação, eu não preciso ter nada, mas eu preciso atualizar esse next para o próximo vazio, né? Então, aqui, o 3, ele vai lá para a posição 7, para a posição 7, né? Então, aqui eu teria aqui 7. Do 7, ele iria para o 9. E do 9, ele iria para o 8. E do 8, ele iria para o 5. E o 5 aqui ele finalizaria com menos 1. Tá? Seria basicamente isso. Tá? Na verdade, aqui, né, aqui eu estou colocando aqui esses valores, mas na verdade não precisa, tá? Você pode manter vazio aqui, né? Tá? Seria isso. Olha só aqui, né? Então, tipo, esse ponteiro aqui, P de vazio, é o início da lista de vazios, né? E olha só, como que eu inicializo esse banco de memória? Ó. Então, aí, esse banco de memória foi criado, não tem nenhum elemento inserido ainda, consequentemente, eu vou ter a criação dessa lista de campos vazios como está aí, né? Então, tipo,
O P de vazio vai estar aqui. Certo? Vou inserir um primeiro elemento. Então, eu vou pegar lá do P de vazio, que é esse índice aqui, né? Ó. Tá? Então, nessa posição 0, eu vou inserir, por exemplo, o elemento A. Então, o elemento A ele vai vir aqui. Eu vou atualizar esse next aqui para -1. Tá? E aí eu vou atualizar esse início aqui para 0, o fim também para 0. Então, na verdade, aqui o início e o fim aponta para o elemento A. Tá? Estou inserindo o elemento A na lista. Então, a lista vai ter somente o elemento A, certo? E vou atualizar esse P de vazio para P de vazio.next, né? Na verdade, isso antes de atualizar esse cara aqui, né? Que ele apontava para 1. Então, eu tinha que atualizar esse cara aqui antes, né? Para 1. E aí, depois, atualizar para -1 ali esse cara, né? Tá? Então, daí esse ponteiro aqui, ele vem para cá. Tá? Gente, está confuso demais? Falem aí. Se estão entendendo, estão acompanhando ou não. Às vezes eu não sei se eu estou falando repetido, às vezes eu estou falando rápido demais. Tá, assim, quem não assistiu ainda, né, a essa aula, tá? Realmente é um pouco complicado, mas eu acho que lá na aula tá melhor explicado, né? Ó, então, quer ver? Vamos lá, ó, vamos voltar aqui, ó. Então, ó, olha só o passo a passo para inserir um elemento, tá? Então, ó, o que eu preciso fazer inicialmente, tá? Então, essa aqui é a lista criada, tá? Quando você cria ali o banco de memória, você vai ter que fazer exatamente isso, tá? Você vai ter que atualizar esses ponteiros aqui, ó, esses nexts aqui, ó, tem que estar exatamente assim, porque é a lista de posições vazias, tá? Então, o P de vazio começa aqui, tá? Na verdade, deixa eu pegar aqui de novo. Assim, né? Então, P de vazio está aqui. Então, a primeira posição vazia é a posição 0, que está aqui, né? E aí, a próxima vazia está na posição 1, que é esse cara. O próximo vazio está na posição 2, que é esse. O próximo vazio é esse. E assim por diante, tá? Então, o teu banco está totalmente vazio aí. Então, você precisa, né, criar o teu banco dessa forma, tá? E setar, né, o ponteiro para vazio, para a primeira posição vazia. E esses dois ponteiros aqui, ó, início e fim, é da lista de elementos. Tá? Então, se você tem uma lista lá que você precisa inserir inicialmente o elemento A, é nessa lista que você vai inserir. Tá? Que ainda é dentro do banco de memória. Tá bom? Então, o que eu preciso fazer para inserir o elemento A? Né, ó, eu preciso, inicialmente, remover um elemento da lista de vazios. Quer dizer, é como se eu fizesse um malloc, né? Fazer um malloc, o que o malloc faz? Ele vai lá numa posição vazia da memória e reserva o espaço para você e te retorna a posição, né, o endereço daquela posição de memória, tá? Então é exatamente isso que você deve fazer aqui, né? Você tem que buscar uma posição vazia no banco de memória e retornar a posição, né, a localidade ou o endereço daquela posição, tá? Então, remover esse elemento da lista de vazios quer dizer, ele vai retornar para você essa posição aqui que deve ser inserido esse elemento A, né? Então, é o equivalente ao malloc, tá? Que te retorna, então, um endereço para aquele espaço que foi alocado, tá? Então, na posição 0 é o lugar onde você vai inserir o elemento A, tá bom?
E esse remover elemento da lista de vazio envolve você atualizar esse ponteiro aqui, né, que é o início da lista de vazios, né? Então agora esse 0 aqui ele já vai ser alocado, né, pelo A. Então não vai estar mais vazio. Então P de vazio tem que estar aqui agora, né? Que é a próxima posição vazia. Então agora a sua lista de vazios começa na posição 1. E a posição 0 está reservada. Tá? O que eu vou fazer? Né? Vou inserir na posição. Né? Então, beleza. Aqui, esse inserir na posição, gente, também envolve a gente atualizar esse ponteiro para -1. Né? Quer dizer, a tua lista com elemento A, esse ponteiro aqui, ele tem que avisar que terminou a lista, né? Então, é isso que eu faço aqui com setar esse cara para -1, né? Tá? E aí, a segunda parte é atualizar os ponteiros de início e fim da lista, né? Que é o que normalmente a gente faz com lista encadeada dinâmica, tá? Numa lista vazia, você tem que atualizar os ponteiros de início e fim. Tá? Exatamente o que eu faço aqui, ó. Tá bom? Ó, mesma coisa para o elemento B, né? Ó. Então, eu vou remover a primeira posição vazia da lista de vazios, que é exatamente aqui, né? Ó, a posição 1, que é esse cara aqui, ó, que é onde ele está apontando. Tá? Retornou 1. Atualizei o P de vazio para 2, então agora está aqui, né? Vazio. Então, esse espaço aqui está reservado. Lá é onde eu vou inserir o B agora. E, consequentemente, vou atualizar o link, né, para ligar na lista, que é o equivalente ao fazer o L de fim, de próximo, receber o P, né, que eu estou inserindo, tá? Seria o equivalente a isso, quer dizer, vou atualizar esse cara aqui, né, que é o último elemento da lista, para o elemento que eu acabei de inserir, tá? Exatamente isso. E, finalmente, atualizar início e fim. Na verdade, é só o fim aqui que eu estou atualizando, né? Que eu estou inserindo à direita. Tá? Então, assim, o comportamento é igual, né? De lista encadeada e dinâmico, tá? É basicamente atualizar os ponteiros, né? Ligar na lista, né? Quer dizer, ligar ele, né? Na lista, tá? Ou no final, ou no início, ou no meio, depende do que você está querendo fazer. A única diferença, então, é que você tem que lidar com duas listas, né? Que é a lista de vazios, né? E isso acontece na remoção, né? Porque na remoção, o que vai acontecer, né? Eu vou remover esse elemento A, ele vai liberar espaço. Então, esse espaço liberado vai ter que voltar para a lista de vazios, tá? Então, na minha lista de vazios, que começa aqui, né, ó, P de vazio, e ele vai indo, né, assim. Reparem que faz mais sentido eu inserir esse espaço vazio à esquerda, né, como se fosse à esquerda. Então, o que eu faço, né, eu vou inserir essa posição 0 à esquerda na lista de vazios. Quer dizer, eu vou atualizar esse P de vazio para cá e atualizar esse cara aqui para o último, né, que tinha lá, que era 2, né? Então agora esse cara aqui aponta para cá. Então P de vazio começa no 0, que vai para a posição 2, que aí vai para 3, 4, 5 até o final. Certo, gente? Então, ó. Eu vou remover o elemento A, né? Vou encontrar esse elemento A aqui na lista, tá?
vou guardar esse elemento, né, para remover ele depois, que é exatamente a posição 0, tá? Vou atualizar início aqui para ele, estava aqui, né, ele apontar agora para o próximo elemento, que é o B, tá? Então esse início aqui vai ser atualizado, ó, aqui, né? E aí aí sim, né, insiro esse elemento na lista de vazio, quer dizer, atualizo esse ponteiro e esse next aqui aponta para o que tinha antes na lista de vazio, tá? Tudo bem? E aí, bom, tem mais exemplos aqui, tá, gente, de inserir e remover. Então é basicamente isso, né? E olha só, né? Falando um pouco em termos de implementação, o próximo, olha só, né? Você declara como um int, tá? Do próximo, né? Então aqui ser o seu nó, né? Que vai ter duas informações, que é a informação e o índice do próximo elemento. E olha só aqui, né? Ó, a locação sequencial, tá? Quer dizer, locação estática, né? Tá? Então, locação estática do V, então esse V é o teu banco de memória, é a sua tabela, que vai ser criada com tamanho, né? Onde cada elemento desse aqui é o quê? É um nó, que tem essas duas informações, que é o info e o próximo, tá? É exatamente isso que eu estou fazendo. Tá legal? Bom, e aí, ó, olha só a função de criar, né? Então, isso daqui é o passo a mais que a gente precisa para poder atualizar ou criar, né, essa lista de vazios, né? Então, quando a gente cria esse banco, essa tabela, né, esse banco está vazio, então a gente precisa usar esse for aqui, ó, para poder atualizar aqueles índices, né? Para fazer isso daqui, né, ó. Esses índices aqui da lista de elementos vazios, tá? É basicamente isso, né? E aí depois as funções de inserir, remover, né? Foi que eu expliquei, também tem a implementação que estão aqui também, tá? Que aí elas usam essas duas funções de obter nó e liberar nó. Essas duas funções aqui é para poder pegar da lista de vazios ou retornar para a lista de vazio, tá? São duas funçõezinhas aí auxiliares que são usadas para inserir e remover elementos, tá, da lista. Tá bom? Ó, gente, eu acho que é isso, né? Alguém quer fazer mais algum comentário aí, alguma coisa? Ó, então aqui, por exemplo, né, eu vou inserir no início, né, um elemento. Esse getNode, o que ele vai fazer? Né? Ele vai pegar do banco uma primeira posição vazia, tá? Então, que ele retorna aqui por via referência, né, para essa posição, tá? Então, essa função getNode é o equivalente ao malloc, né? Lá da alocação dinâmica, tá? Então, se a gente olha a implementação desse getNode, ó, olha só, né, o que ele vai fazer. Então, lembrando, né, esse P de vazio é o ponteiro inicial da lista de posições vazias. Se for diferente de -1, quer dizer que ainda tem um espaço no meu banco,
tá? Agora, então, esse else aqui é o quê, né? Se é caso o P de vazio for menos 1, quer dizer que eu não tenho mais espaço, tá? E aí, o que eu tenho que fazer? Tem que retornar alguma coisa, tipo menos 1, para falar que não dá para inserir mais nada, né? Por outro lado, se P de vazio for diferente de menos 1, quer dizer que eu tenho espaço vazio. Então, eu posso pegar a primeira posição, né, ó, lá, já armazeno lá nessa variável pos, que é por referência, né, para retornar lá para quem está chamando. E aqui esses dois comandos aqui, né, na verdade, é para você atualizar o início da lista de vazios para o próximo, para a próxima posição vazia. E a segunda parte é eu setar esse cara aqui, ó, para menos 1, quer dizer, é o elemento que eu estou alocando, tá? Né, o equivalente ao alocar um elemento e setar o próximo dele para null, né? Então eu simplesmente pego aquela posição, né, que vai ser um novo elemento da lista, e seto o próximo dele para menos 1, tá? É basicamente isso. E o free node é o contrário, é você liberar um espaço, quer dizer, você voltar para a lista de vazios, né? Então você vai esse pós aqui, né, V de pós é a posição que eu estou liberando. Então eu já seto o próximo dele para P de vazio, né? E seto P de vazio para essa posição, tá? Então, quer dizer, eu estou inserindo como se fosse a esquerda, né, na minha lista, né? Tá bom? E aí essas duas funções, então, são usadas aqui na inserção e depois na remoção, ó, o free node aqui, ó. E aí eu deixei como exercício, tá, para vocês tentarem fazer, ó, essas três funções aqui, né, de inserir no fim um elemento, tá? Então a gente está inserindo aqui no início, ó, tá? Então como exercício, ó, sugiro, né, que vocês tentem fazer a inserção no fim, quer dizer, lá, né, no fim da lista, tá? A remoção do fim também, no último elemento da lista, e a remoção de um elemento x que a gente passa por parâmetro, né? Tá? Então, são três funçõezinhas aí que vale a pena exercitar elas, né? Para poder treinar, né, banco de memória, tá? Tudo bem, gente? Então, ó, quem não assistiu ainda, né, assista essa aula, tá? Tenta implementar. Eu acho que eu vou parar por aqui, né? Alguém quer perguntar alguma coisa mais aí? Pode falar, gente. Ô, professor, quando eu fui implementar a lista genérica, eu Pode falar. Eu tava com muita dificuldade, porque, tipo, quando eu tentei armazenar por só o ponteiro, só que acabava que os elementos na minha lista ficavam todos tipo, como se o elemento fosse o mesmo, sabe? Eu acho que... Aí eu fiquei me perguntando se eu tinha que criar um ponteiro diferente para cada elemento que eu adiciono na lista. Porque, tipo, eu tinha uma variável e aí um ponteiro, né? E aí, tipo, esse ponteiro guardava um conteúdo. Só que aí, a cada vez que eu lia, eu armazenava esse conteúdo nesse mesmo ponteiro, né? Uma coisa é você armazenar na lista endereços de memória e outra coisa é você armazenar elementos de fato, tá?
ou cópias, né, de elementos, né? Você tem que ver se você tá querendo armazenar cópia, aí você pode usar o mesmo ponteiro lá no programa principal, mas se você estiver armazenando na lista endereços de memória, então no programa principal você precisa criar mais do que, né, um espaço, né? Porque na verdade você vai estar armazenando endereços que foram criados lá no programa principal, tá? Então, tipo assim, né, ó, imagina aqui que você vai ter no teu main, supondo que você vai ter, tipo, um ponteiro aqui, sei lá, né, vamos usar, o que pode usar aqui? Tipo, uma estrutura, talvez, né? Tipo, pessoa, né? Pessoa, P, tá? Vou fazer aqui a alocação, beleza, tá? Setar, né, os pontos, as informações aqui, recebe, né? E, bom, e aí o que eu vou fazer, né? Eu vou inserir aqui esse P na minha... Ixi, eu tô falando aqui, mas... Não assim, tá aparecendo. não tá aparecendo. Agora tá. Agora tá, né? Então, o que vai acontecer, né? Ó, supondo que essa função insere, né, da tua lista, ou pilha, ou fila, o que seja, lá dentro, né? Vamos pensar numa pilha, né? Para ficar mais simples. Você vai ter aqui a tua pilha. Esse primeiro elemento, então, que você vai inserir aqui, ó, né? Esse P. Supondo que você esteja armazenando apenas endereço de memória, né? Então, o que acontece, né? Com essas funções aqui de cima, lá no programa principal, você vai ter, né? Tipo, na sua stack, o P, na tua heap, a estrutura alocada, e esse cara apontando para lá. Então, você vai ter, por exemplo, 0x01, né? O 0x01 vai ser igual ao P, né? E aí, se você chama o insere, ele vai inserir, supondo que você esteja armazenando na lista, na pilha, ou as referências apenas, então aqui você vai ter 0x01, né? Aqui, ó. Opa. Talvez seja isso que esteja acontecendo com você, né? Tipo, daí você vai vir aqui e vai armazenar o 0x01, tá? E aí, se você pega, por exemplo, esse mesmo P que foi alocado aqui em cima e dá outros valores para os campos, né, dessa estrutura, tipo, vou fazer aqui P de, sei lá, nome, recebe alguma outra coisa, P de, sei lá, endereço, alguma outra coisa. Você está atualizando, e aí você manda inserir de novo, né, ó, insere P. O que aconteceu, né? Essas atualizações aqui desses campos foram feitas aqui dentro, ó, no 0x01 ainda, tá? E aí, quando você manda inserir novamente o P, o que vai acontecer na tua pilha? Você vai vir aqui e vai inserir 0x01 de novo. Mas repare que esse primeiro elemento que você inseriu aqui, ele também está na 0x01, assim como o último que você inseriu. Que vai estar nesse endereço 0x01, que vai ter sempre, né, as últimas atualizações que foram feitas, que no caso foram essas. Então essas aqui de cima vão perder, né? Você vai perder. Você vai ter sobrescrito, tá? Então eu tenho que usar, tipo, eu tenho que usar o memory copy para copiar o conteúdo, então, quando eu Aí for inserir. aí você tem duas opções, tá? Você tem duas opções. Eu não gosto, eu acho que até comentei já isso, tá? Vou falar assim, as duas maneiras, qual que eu prefiro e é o que normalmente se faz com
que as linguagens de programação fazem, né, quando elas oferecem, por exemplo, uma lista, né, uma pilha já, em alguma API, alguma coisa assim. A primeira delas é essa que você falou, né, de você copiar. Então, o que você poderia fazer, né? Dentro dessa função insere, você usa uma cópia, né? Você não vai armazenar a referência, você vai armazenar a cópia, tá? Então, você vai inserir o primeiro SP, lá dentro da função, você vai criar, fazer um novo malloc, né, daquela estrutura, tá? Vai fazer um main copy do que está nessa posição 0x para cá. Então, você vai ter uma cópia agora. E esse espaço aqui vai ter, né, vai estar num novo endereço, não é mais um 0x01, é um novo espaço de memória. E aí você vai alocar isso aqui dentro. Por exemplo, supondo que isso aqui seja no endereço 0x05. Então, 0x05 vai estar aqui, né? Numa nova inserção, quer dizer, no teu main, você pode atualizar de novo esse mesmo campo, lá na mesma posição 0x01, atualizar os campos, né, para uma nova informação. E aí você vai chamar de novo a função insere pela segunda vez. E aí o que a sua função insere vai fazer? Uma cópia de novo. Ela vai criar de novo uma nova cópia, supondo que seja no endereço 10, e vai inserir o endereço 10 aqui. Tá certo? Então agora sim, você tem o primeiro elemento, o segundo elemento. Está armazenado lá na tua pilha. Tudo bem? Sim. Tá? Beleza. Beleza. Então esse é o primeiro caso, né? Assim, a primeira possibilidade. Qual que é a segunda possibilidade? É você criar, né, ou alocar outros espaços não na pilha ou no TAD, né, mas sim no programa principal, né? Então, você usou esse malloc aí para criar a primeira pessoa, e aí armazenou lá na pilha, beleza. Quer criar uma nova pessoa, quer armazenar uma segunda pessoa, cria um segundo malloc no main. Tá? Então, no main aqui, você vai setar, você pode usar até o próprio P, né? O próprio P aqui recebe um novo malloc. Tá? Por que você pode usar o próprio P? Porque essa referência 0x01 já foi alocada, já foi armazenada aqui na pilha. Então, você pode usar o próprio ponteiro P para receber um novo malloc. Então, o que vai acontecer, né? Aqui, o segundo malloc vai estar, por exemplo, aqui, né? E esse P vai ser atualizado para cá, na posição 0x50. E aí a inserção, né, vai ser do jeito que eu falei antes, por referência, né? Então, o que você teria, né? Na primeira inserção, você teria o 0x01, e na segunda você vai ter o 0x50. E aí você não tem mais isso daqui, né? Você vai estar usando referência. Tá? Então, ó, você tem dois mallocs agora no programa principal, né? Que é que é o da primeira pessoa e da segunda pessoa. Então, olha aqui, né? Isso daqui é a sua memória lá do programa principal. Entendi. Eu acho que o que estava me confundindo, então, eu pensei nisso, né? Porque quando você passa o void pointer, você não consegue diferenciar ele, né? Ele dá um erro lá, tipo, na compilação e tal. Tipo, você não consegue acessar ele igual você acessa um ponteiro normal. Daí eu pensei nisso de fazer o malloc na main e passar a referência, mas o que estava me confundindo é que eu achei que eu tinha que manter, por exemplo, se eu usei esse ponteiro P e fiz um malloc, eu achei que eu tinha que pegar e dar free nesse malloc
que eu fiz primeiro para depois fazer outro, ou então usar outro ponteiro, ou então usar um vetor de ponteiro, sabe? Tipo, Tá. manter todas as referências na main. Mas É, uma vez que eu passo para minha estrutura, eu não preciso mais manter na main, né? Porque depois quando eu dar free na Isso. estrutura, já vai liberar a memória. Exato. Assim, não quer dizer, quando eu falei aqui que você pode usar de novo P para um segundo malloc, não quer dizer que você não precisa nunca mais dar o free referente a esse malloc, tá? Você vai dar esse free em algum momento, mas vai ser depois que você vai desalocar ele daqui, tá? Então, enquanto ele estiver alocado aqui na tua pilha, estiver armazenado aqui, né, a referência dele estiver aqui na pilha, você pode manter ele na memória. Agora, quando sair da pilha, aí é necessário dar esse free, tá? Então, Saquei. assim, em todo caso, você poderia criar dois ponteiros, né? O P1 e o P2. Então, daí você vai armazenar o P1 aqui e insere o P2 de novo, né? Você usa dois ponteiros separados, mas, enfim, ainda é necessário dar free neles em algum momento, né? Tá? Entendi. Mas se eu passei, se eu estou armazenando só o endereço deles na minha estrutura, na hora que eu der free nos endereços da estrutura, eu já vou ter dado free neles, né? Então não preciso dar free na main. Exato, porque você pode, por exemplo, em algum momento lá mais para o final do teu programa, usar o mesmo P para dar um remove, né, da pilha, né? E aí ele vai pegar lá o primeiro elemento na posição 0,50, por exemplo, daí você consegue dar um free nela. E a mesma coisa segunda vez, né? O P recebe de novo mais um remove, e aí você consegue dar um free de novo nesse P. Tá? Eu posso fazer na função de destruir, né? A pilha ou a lista. Pode ser também, né? Pode ser no destroy ali, né? Do TAD seu. Se tiver elemento inserido, você vai dando free, né? Pode ser feito sim. Entendi. Muito obrigado, professor. Ajudou bastante. Deu uma Beleza. clareada agora. Uhum. Mais alguma coisa, gente? Nós já estamos no horário, né? Ó. Bom, então, gente, ó, só para finalizar, então, ó, voltar aqui, ó. Então, gente, tentem agora essa semana finalizar, né? Quem ainda não assistiu a aula de banco de memória, finaliza. E já tentem, pessoal, já emendar aqui com essa parte de outras listas, tá? Que é esse conteúdo aqui, ó, tá? Então, essas outras listas aqui que, se eu não me engano, são assuntos de listas generalizadas, polinômios, tá? Então, essas coisas aqui que são bem legais, tá? Ó, são coisas mais ou menos assim, ó. Tá? Tipo, é o que eu ensino aí nessas outras listas, tá? Então, tipo, você ter sublista, tá? Então, é bem legal, tá? Bem legal. E aí, tipo, coisa que é legal também, né? Tipo, polinômio, né? Então, como você poderia representar um polinômio, né? Como esse daqui numa lista, tá? Então, é bem interessante, tá? E aí tentem fazer isso, né? Tenta assistir então esse conteúdo aí para a semana que vem, tá? E aí a gente já vê também, né, a parte de aplicações, né? Daí já seria para a semana que vem, tá bom? Tudo bem, gente? Deixa eu parar aqui a gravação. Então, pessoal, tentem ver, tá? Tentem ver mesmo aí para não deixar acumular, tá? Senão aí não vai dar. A gente vai ficar meio apertado aí com